Bom, minha gente, dando continuidade aí para o nosso segundo vídeo de óxidos, vamos falar agora dos óxidos ametálicos. O Pinquê, fala aí, o que é isso? É quando o oxigênio estiver ligado a um ametal. Esses óxidos também podem ser chamados de moleculares ou ácidos. Aqui, óxidos ácidos, por quê? Eles podem reagir com água, formando um ácido. Por isso, podem ser chamados de óxidos ácidos. Nomenclatura desses caras é bem tranquila. Você vai indicar a quantidade do oxigênio, então aqui vai ser quantidade do oxigênio, seguido da quantidade do ametal, tá? E o seu respectivo nome. E aí, então, quantidade de oxigênio, quantidade do ametal. Esse mono para o ametal, para a quantidade do ametal, é optativo, tá? Você não precisa colocar o mono do óxido, sim. E aí, vamos para exemplo? Olha só, aqui, esse garotão CO2 é o nosso dióxido de carbono. Se você colocar monocarbono, tá valendo também. Esse outro monóxido, aqui é obrigatório o mono, tá? Monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Esse outro vai ser monóxido de nitrogênio. Monóxido de nitrogênio. O de baixo é o nosso pentóxido de nitrogênio. De nitrogênio. Esse outro nosso aqui, ó, SO3, é o nosso trióxido de enxofre. E o outro é o nosso dióxido de enxofre. Se quiser colocar monoenxofre, pode pôr, é optativo, não é muito comum não. Fechou? Agora vamos aí para o segundo tópico, reação com água. Tá? Então, esses óxidos ametálicos, eles podem reagir com a água formando ácidos. Então, olha só, CO2 mais água, que ácido eu terei com essa combinação de átomos? É só somar. Vai ser o nosso H2, porque eu tenho 2 Hs, um carbono e são 3 oxigênios, H2CO3. Esse outro aqui, H2SO4. Aqui, esse terceiro aqui causa um pouco de dor de cabeça, um pouco de estranheza. Eu vou fazer aqui do lado, ó, só para a gente pensar juntos. Ó, eu tenho 2 nitrogênios, 5 oxigênios, 2 Hs e mais um O. Então, a soma daria H2, N2O6. Se você olhar com carinho aqui, todos são múltiplos. Então, a fórmula mínima desse composto vai ser HNO3. Existe algum ácido que tenha essa combinação de átomos? Você vai ver que sim, que é o ácido nítrico, então vai ser o HNO3. Mas, Pink, esse HNO3 que você colocou aí, putz, ele não vai deixar a equação balanceada. Tudo bem, é só você balancear, ó. HNO3, coloca um 2 aqui. Ah, tá, beleza, então é sempre simplificar? Infelizmente não, sempre é muito tempo, né? Então, ó, se liga aqui nesse de baixo, esse último exemplo aqui, do NO2O4, tetróxido de nitrogênio. Se você somar com a água, vai dar H2, N2O5. Então, aqui eles não são múltiplos. O que você precisa fazer? Você vai precisar se lembrar de quais átomos de nitrogênio nós podemos ter, nós podemos combinar. Nós podemos ter o HNO2 e o HNO3. São 2 ácidos com um átomo de nitrogênio. Então, se você perceber,
Se eu somar as quantidades desses dois ácidos, dá exatamente essa fórmula. Então, na verdade, aqui, quando eu coloco o tetróxido de dinitrogênio em água, eu tenho a formação de dois ácidos distintos, que é o ácido nitroso e o ácido nítrico. Beleza? Então, só tome cuidado. Quando for possível simplificar, beleza, simplifica, faz o balanceamento e tudo certo. Quando você somar os átomos e não for possível simplificar, você vai ter que se ligar e vai ter que forçar a sua memória a lembrar quais são os átomos daquele elemento central, que nesse caso é o nitrogênio. Aqui vale um parênteses para uma nomenclatura um pouco diferentinha. Ó. Vamos pensar junto aqui. Esse é o meu dióxido de carbono, tá? Esse gás carbônico, quando somado à água, forma ácido carbônico. Eu posso pensar o caminho inverso. Ácido carbônico, tirando uma água dele, vira CO2. Então, eu posso dizer que o CO2 é o ácido carbônico menos uma água. E aí, criou-se um nome para isso. Ácido carbônico sem água é o CO2. Eu posso chamar o CO2 de anidrido carbônico. Anidrido carbônico, que é o ácido carbônico anidro. Ácido carbônico sem água, é uma outra nomenclatura. Ô Pink, você está de sacanagem, tem um monte de nome? Sim! O CO2 pode ser gás carbônico, pode ser dióxido de carbono, ou pode ser anidrido carbônico. Beleza? Esse de baixo, a mesma pegada, ó. SO3 é o ácido sulfúrico sem água. Então, vai ser o nosso anidrido sulfúrico. Sulfúrico. É uma outra nomenclatura. O de baixo, anidrido nítrico. Anidrido nítrico. E esse último vai ser anidrido. Como são dois ácidos diferentes, nítrico, tracinho, nitroso. Nítrico, nitroso. Valeu? Tranquilo? Então, aqui o que teve de diferente em relação aos óxidos metálicos é que aqui eu tenho um nominho meio diferentinho. Fechou? Bom, última reação, reação com base. Mesma pegada, minha gente, vai formar pelo menos uma água. Então, ó, CO2 e CaOH2. Pô, Pink, isso aqui tem água suficiente. Tem água suficiente? Tem, então, sucesso. Escreve ela aqui numa boa. H2O. Mas, agora junta o resto que sobrou. Sobrou um Ca e sobrou um C e 3 Os. CaCO3. Nesse outro aqui, mesma historinha. Vai formar uma água pelo menos. Pergunta, tem o H suficiente? Não. Então, por isso eu coloco um doisinho aqui. Ajeitei os Hs. O que falta fazer agora? Colocar o resto que sobrou. Na2, não esqueçam desse 2, porque às vezes a galera passa batido, tá? Por que eu tenho 2 embaixo do Na? Eu tive que ter 2 conjuntos de NaOH para ajustar o hidrogênio. E aí eu junto o resto, ó, SO4. É só somar a quantidade de átomos que estava faltando para colocar nos produtos. Aqui é a mesma coisa, água, só que aí, ó, eu vou precisar de 2 conjuntos desse. Pô, Pink, mas aí a fórmula fica meio estranhona, ó. Vai ficar, ó, a fórmula, se eu juntar tudo, ó, K2, N2, O6. Então, se eu somar tudo o que falta colocar no produto depois que eu coloquei a água, você vai ver que são 2 Ks, 2 Ns e 6 oxigênios. Ixi, e aí? E aí, ó, você pode se ligar que eles todos são múltiplos. Então, eu posso achar a fórmula mínima, simplificando todos eles. Vai ser KNO3, mas eu preciso ter 2 conjuntos desse. Fechou? Tudo em paz? E aí, para nós encerrarmos essa aula, eu tenho a reação entre óxidos. Essa é a mais fácil de todas, é só somar e ver que sal que dá. Simples assim.
Somar o quê, Pink? Os átomos, ó. CO2 e CaO. Eu vou somar os átomos. Átomo de cálcio, um átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio. Já era. Aqui é a mesma coisa. 2 átomos de sódio, 1 de enxofre e 4 de oxigênio. Beleza? E aí, gente, eu quero comentar uma coisinha com vocês sobre isso daqui, ó. É essa reaçãozinha entre o gás carbônico e o hidróxido de cálcio, ou a água de cal. Por quê? Principalmente os vestibulares das universidades paulistas, eles adoram falar de experimento, falar de reações cotidianas, e aqui é uma delas. Então, já apareceu, por exemplo, pedindo para que você soubesse qual a fórmula do composto que turva a água de cal quando assoprarmos essa água de cal com um canudinho. Então, se eu assoprar a água de cal, que é o CaOH2 aquoso, o CO2 que sai quando eu assopro, reage com essa base e forma o carbonato de cálcio, que é um sal pouco solúvel, então ele vai precipitar, vai formar um precipitado aqui, porque ele vai ser o composto sólido, beleza? E aí esse composto sólido formado vai turvar a água de cal, beleza? Galera, guarde esse finalzinho da aula aí que vai ser bem importante. Moçada, abraço!